Boa noite. Vendo que aqui estamos chegando, cada um a seu tempo, ou então no tempo da conexão. Mas estou vendo que a maioria que estava na sala de espera já começou aqui com a gente. Eu vou. Tem algumas pessoas só. Só um momentinho. Tem algo aqui acontecendo que, por alguma razão, três pessoas não conseguem conectar. Só um instantinho. Bom, acho que é uma conexão delas, e talvez elas entrando e saindo, elas já consigam chegar aqui. Muito boa noite, gente. Feliz por a gente estar aqui junto outra vez. Quase seguidinho, né? Que ontem foi hoje, então. Quase praticamente a segunda de hoje. Mas feliz que a gente está aqui. Agradeço também essa movimentação dos horários comigo. Eu, desde quando o processo do meu pai se iniciou, dobradinha, exatamente, Miriam. Desde quando o processo do meu pai se iniciou, eu fiquei muito tempo para São Paulo. Não foi só os últimos tempos. Na verdade, foi uma. Em março, ele teve a foi a primeira vez que ele foi para o hospital, onde realmente a gente viu que ele estava muito mais comprometido. E eu assimilo que de março até julho, eu passei dias aqui no Vale da Rainha. Dias. Eu vinha, passava um dia, 2 dias, voltava e já ficava com ele, até porque foi depois dessa fase no hospital que a gente entrou com cuidadora. E a minha irmã fez o investimento financeiro para isso. E eu cobria as folgas e muitas vezes ficava lá também porque tinha certas inseguranças com a cuidadora, por causa de coisas que acontecem. Isso também eu não sei quem já passou pela necessidade de ter alguém cuidando dos seus. Teve uma moça que entrou como cuidadora da minha mãe, do meu pai, perdão, em uma folga. Foi a primeira vez, então eu acompanhei para ver o que estava acontecendo. Ela forçou a camiseta em cima do meu pai. Meu pai ficou com dores, ele tinha dores no braço. Ele falava, não, porque ela queria colocar a camiseta em mim de todo jeito, e aí me machucou. E eu lembrei também, o pai do Vitor teve um AVC, agora não sei se foi um AVC ou agora me embaralhei um pouco, mas enfim, ele teve uma questão de saúde também, e também precisou de um cuidador. Esse cuidador, no começo, eu ficava com ele, era uma cuidadora, e ele não falava nesse primeiro momento, o pai do Vitor. Quando ele voltou a falar, a primeira coisa que ele falou pro Vitor foi, pelo amor de Deus, para demitir a mulher, porque a mulher levava ele no banheiro e maltratava ele. Tudo isso, assim, toda a experiência do que acontece num processo de morte, né, num processo de morrer, tem tantas facetas. Nunca é só o que está acontecendo ali com aquele ser. É o que aquele ser está provocando na gente, é todo esse crescimento. Essas pessoas, muitas vezes na cuidadoria, embora eu tenha certeza que elas sigam um talento, né, algo que realmente acenou para elas, mas elas chegam num momento que a família está muito vulnerável. E que é muito fácil a gente aceitar sem tantas perguntas pessoas dentro que eventualmente seguiram o talento lá atrás, mas se desvirtuaram no meio do caminho. Então, enfim, de março para cá, desde essa virada onde realmente eu me empenhei um pouco mais com ele e vivi todas essas coisas tão diferentes, essa cuidadora do braço, que teve problema no braço, quando ela foi embora, eu lembro que eu a demiti na segunda-feira pela manhã, agradecendo muito, ainda falei para ela, olha, eu sou muito grata pelas pessoas que me elogiaram nos trabalhos que eu tive, mas eu também sou muito grata pelas pessoas que tiveram a coragem de falar comigo coisas que eu poderia melhorar. E ela olhou para mim e falou assim, mas eu não errei nada, ou seja, eu não tenho nada para melhorar. Eu falei, claro, tá tudo certo, que a deusa te abençoe, vai em paz, e aqui tá acabado o serviço. Com ela, quando ela foi embora, eu encontrei remédios. O meu pai teve uma crise de coração e eu depois entendi que a crise de coração, a crise cardíaca que ele teve, foi porque ele não tinha tomado remédio. Ela não tinha dado remédio para ele, ou deu o remédio na mão dele. E ele, na fase final dele, que não conseguia nem segurar o copo d'água, e aí coisas foram acontecendo. É tudo muito sensível. E eu, desde que eu cheguei
né, ontem à noite, mas como eu estou aqui sozinha no dia de hoje, arrumando as coisas de novo, porque a casa, roupas, ou seja, a casa parece que estava flutuando, né? Agora eu estou sentando ela de novo, ancorando ela de novo. E aí várias memórias disso me vem hoje, naturalmente, assim, vendo, falando, nossa, como é intenso tudo isso. E aí, dentro disso de como é intenso tudo isso, me vem a questão do tempo também, de como é importante a gente refletir um pouquinho a respeito dele, até porque amanhã a gente tem um módulo que foi ontem mudado também, por conta da quimio da minha irmã, do Mahabharata, aonde a gente tem uma questão naquele estudo filosófico que aquelas pessoas que tinham que lutar por justiça, e não vou entrar muito no contexto do épico, mas só para que a gente coloque o tom e a tônica aqui para reflexão, elas podiam ter lutado antes, mas se elas lutassem antes, elas não estavam com o Dharma, com a retidão ao lado delas, porque elas já tinham se comprometido. Uma delas, que era a voz do grupo, já tinha dito que aceitava ficar 12 anos em reclusão e um ano mais sem ser reconhecido, sem que o grupo fosse reconhecido. Se eles falhassem com essa palavra, automaticamente eles já estariam dando um nó no Dharma, que era certo, porque palavra dada, meu avô falava, palavra é igual flecha, não volta para o arco, não volta para a boca. Então, quando é dito, a gente tem que lidar com as consequências de tudo isso. Deixa a Bea comentar. Algumas pessoas não estão conseguindo entrar. Deixa eu só ver se aqui tem alguma coisa na sala de espera ou se pode ser a conexão delas. Espera só um segundo. Vamos só testar isso. Com os meus limitados talentos, a gente vai olhar isso. Bom, aqui esperando em sala de espera, a gente não tem ninguém. E a sala de espera, a configuração da sala de espera não está. É, não está habilitada. Então, quem entra, entra direto aqui com a gente. Talvez se as pessoas pudessem checar as conexões delas, Bea, aqui a configuração, dentro de novo dos meus limitados talentos, está tudo no lugar. Enfim, e aí, depois desses 12 anos, esse um outro ano irreconhecíveis, tinha esse Dharma, né, para proteger, ou seja, a palavra tinha sido dada, a palavra não voltava para a boca, eles tinham que esperar os 12 anos para que aquilo fosse reto, para que aquilo fosse certo, para que aquela luta pudesse ser lutada com a retidão ao lado deles. E com a retidão ao nosso lado, a gente sempre ganha. Só que às vezes a gente não ganha no tempo que a gente quer. E refletindo a respeito disso, os nossos sofrimentos não têm tempo para acabar que a gente gostaria. Quando a gente entra para praticar yoga, às vezes tem uma postura que a gente quer muito fazer e a gente fica lá 2 anos para querer fazer aquela postura. E parece que é só caldo que a gente leva da postura, que não há meios da postura entrar no nosso corpo. Aí entra um cristão, e na terceira prática, aquele cristão, aquela cristã faz aquela postura que há um ano você está tentando, 2 anos, o que quer que seja. E você fala, que tempo é esse que funciona para mim de um jeito e para o outro de outro? É exatamente isso. O tempo, num ponto de vista relativo, ele é diferente para nós. O tempo ele não é simplesmente a gente contar do ponto A para o ponto B, mas essas variáveis que envolvem as nossas emoções, envolvem o nosso processo de maturidade psicológica mental, envolvem muitas vezes a gente se dá conta que é justamente por causa desse tempo que a gente ganha força para fazer o que quer que seja. Por exemplo, tem pessoas que passam 2 anos para terminar uma relação. E outras pessoas que simplesmente falam: cansei, eu não mereço isso. E aquela pessoa de um dia para o outro acabou, tá fora da relação, tá já morando sozinha, tá de emprego novo, mudou de cidade. A gente fala, meu Deus, como é que consegue fazer uma coisa desse jeito? E a outra pessoa com 2 anos ali com dificuldade ainda, nem fala no nome do ex, da ex, porque, nossa, não, me parte o coração. Qual é a diferença? Que tempo que é diferente esse tempo de dentro? Esse tempo que a gente leva para assimilar as coisas de acordo com as variáveis que tem a ver com o nosso coração, com a nossa leitura da vida. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio e falar, leva tanto tempo para fechar uma postura de yoga, leva tanto tempo para você terminar um relacionamento, leva tanto tempo depois que você termina um relacionamento para que você possa se relacionar com outra pessoa. Leva tanto tempo, as coisas não levam tempo. Até para cozinhar, os tempos não são os mesmos. Se tá frio, o tempo é uma coisa. Se tem glúten, o tempo para cozinhar é de um jeito. Se não tem glúten, o tempo é outro. Então, como é que o tempo seria o mesmo para cada um de nós? E aí, com isso, a gente precisa aprender a abrir a porta desse tempo
para aceitar o tempo que o tempo leva. O tempo que leva para a gente amadurecer para tomar uma decisão, o tempo que leva para a gente, mesmo sabendo que a gente não deve ser vítima, o tempo que leva para a gente parar de ser vítima, porque ou seja, tem um tempo aqui, mas tem um tempo das coisas acontecerem pele para dentro, para eu deixar de agir daquele jeito. Eu sei que eu não posso me deixar influenciar por quem quer que seja, porque eu sei que essa é uma relação tóxica. A gente sabe, mas leva um tempo para que aquele saber seja prática. Eu já sei que aqui não é o meu lugar. Às vezes leva tempo para o novo lugar aparecer. Eu já sei que esse trabalho não é meu. E às vezes leva tempo para o trabalho novo aparecer. Não é simplesmente a gente realizando alguma coisa que significa que a outra já manifesta em seguida. A decisão dura um momento. A decisão de mudar é um segundo. Agora, o tempo que leva para a mudança da decisão acontecer é pertinente a cada um. E é aí que a gente vai aprendendo paciência. É aí que a gente vai sendo testado se realmente a gente quer aquele caminho, porque no começo a gente fala, eu quero mesmo ir para o trabalho. Aí 6 meses depois estamos lá comendo lama com sal e nada do novo trabalho. E a gente fala, mas a porta antiga está aberta. Aí a gente vai pensar, bom, na verdade ele não era tão ruim assim, mas você sabe que ele era horrível. Mas esse tempo não teve a paciência para que o novo manifestasse. E esse tempo que passou te testou, me testou. E às vezes a gente vence essas provas e às vezes não. Mas quando a gente não vence, ainda assim é uma vitória que a gente reconheça que foi a gente que abriu mão. A gente que não aguentou o tempo que levaria para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente passar pelo luto, para a gente passar pelo renascimento, para a gente passar pela morte. A nossa sociedade sendo muito imediatista, geralmente quando a gente decide, a gente quer no dia seguinte. Só que essas coisas que a gente quer no dia seguinte, geralmente são coisas do mundo. Ah, Beth, que bom que você conseguiu, porque não era daqui. Que bom que você conseguiu. Você já tinha comentado que outras vezes também, às vezes você para, pode ser conexão, não sei. O tempo que a gente leva, algumas vezes, para conseguir uma coisa de um dia para o outro, essas são as coisas do mundo. As coisas que não são do mundo, muitas vezes a gente precisa passar vidas. Quando a gente pensa em caminhos como o da iluminação, para quem já escutou isso do Oriente, quando a gente pensa nos caminhos dos bodhisattvas, quando a gente pensa nos caminhos para a gente desenvolver bondade, bondade genuína, com cada um dos seres. Não é ser bom por educação e porque eu vou ganhar alguma coisa. Bom genuinamente. Bom mesmo quando eu não ganho, bom mesmo quando é difícil, bom mesmo quando eu não quero, bom mesmo quando qualquer coisa. Essa bondade genuína, ela acontece de um dia para o outro. O perdão, ele acontece de um dia para o outro. Ou a gente vai lá, faz 18 mil contas de Ho'oponopono. Chega no final, o único pensamento no nosso coração é eu odeio fulano, porque leva tempo. E a gente precisa entender que leva tempo. Se a gente não entende que leva tempo, vocês sabem o que acontece? A gente desiste. Assim de fácil. Porque eu queria para já, e afinal de contas a sociedade me dá tudo para já. Tem drive-thru para um monte de coisa, tem liga na internet. Eu fico em São Paulo, eu fico impressionada. Minha irmã fala, minha mãe fala que é não sei o quê, minha irmã pega o celular, daqui 2 segundos tem alguém batendo na porta, eu falo assim, o que é isso? É uma conspiração, o que está acontecendo? Aí, uma sociedade que fica criando as coisas desse jeito, é óbvio que a gente vai ter dificuldade para falar, então, aqui leva tempo. Leva tempo para amadurecer, leva tempo para a ferida virar cicatriz, leva tempo para a gente simplesmente olhar para a vida com um jeito mais positivo a respeito dela. E esse tempo, geralmente, não é o tempo de uma coisa para outra, mas é o tempo da nossa vida. É como a gente pode refletir como a Filho, gente sabe por quê? despendeu o nosso Demorei tempo para dar o. de vida. Não. Ops, acho que quem era fechou. Não, não fechou. Não, aí eu Vamos ver joguei o agora. encontro aqui. Só um minutinho. Tcharam. Deu certo. Então, esse tempo não é um tempo das coisas daqui.
É um tempo de dentro. E é um tempo, outra vez, que quando a gente não tem paciência, a gente não chega do outro lado. Quando a gente sabe que a gente está numa fila e a gente fala, tá bom, vai demorar, mas eu vou esperar porque eu preciso. E você tá vendo uma pessoa, outra pessoa, daí às vezes ela para, envolve, não tem documento, procura na bolsa, já podia ter procurado para estar pronto, afinal de contas tem a fila, você tá olhando, tá impaciente, tá, mas você tá vendo que a fila tá andando. As coisas que a gente quer do nosso coração, o emprego novo, o caminho novo, o lugar novo, e não é o emprego porque, ou seja, a missão nova, ou seja, aquele trabalho que você tem a vontade de acordar segunda-feira para ir, falando de termos convencionais que a gente trabalha segunda-feira e volta para casa sexta ou sábado, enfim, é aquela vontade, aquele gosto, aquele espaço onde não é para dizer, ah, não, trabalho alguma coisa mundana, não isso, mas aqueles lugares onde a gente sonha poder servir através do nosso trabalho, colocar os nossos talentos verdadeiramente à disposição. Esse tipo de coisa, outra vez, leva tempo. E se a gente não usa esse tempo de uma forma certa, porque a gente, nesse tempo que leva para manifestar a nova casa, a nova moradia, o novo parceiro, o novo que quer que seja que tenha a ver com a missão, ou seja, o parceiro no sentido de um companheiro, o perdão no sentido da gente poder continuar e o outro ser com a graça da deusa também. Esse tempo todo que a gente não está vendo a fila andar. Dá a impressão que a gente está parado no universo, em pé, sem gravidade, então na menor respiração a gente daqui a pouco já sai dando cambalhota no espaço, porque não tem gravidade, então você está equilibrado em pé, nu e no escuro. Você não está vendo nada andar, absolutamente nada. Você só sabe o que você quer com todo o teu coração. Só que não tem as pessoas, não tem alguém para se irritar porque está na fila e não anda, não tem nada. Existe só o teu coração e a vontade do teu coração o tempo todo pulsando, se de fato você aguenta esperar. E esperar, e aí nessa época é muito bonito, porque quando os Pandavas, esse grupo que fica isolado, quando eles esperam, não é que eles vão para a floresta e falam, vamos esperar. Então, como que eu espero? Eu vou ficar sentado embaixo dessa árvore 12 anos. Não. Os 12 anos que eles passam lá, eles procuram mais e mais aprender. Desculpa. Esses 12 anos que eles passam lá, eles procuram aprender o tempo inteiro. Então, a gente vai trazer uma outra reflexão. Quem lembra de Pandora, mitologia? Vocês têm referência disso, a caixa de Pandora? O que saía da caixa de Pandora? Vocês lembram a primeira coisa que saía de lá? Saía coisa boa ou saía coisa não tão boa? Coisa ruim. Agora, olha só coisa interessante. A última coisinha que estava lá era o quê? Esperança. Se a gente usa a esperança de esperar embaixo da árvore, no contexto dos pândavas que eu coloquei agora, como é que alguma coisa vai chegar? O esperar das coisas do nosso coração não é a gente estar sentado enquanto a fila do banco anda até a hora que todo mundo, com a graça da deusa, vai e a gente vai, paga o boleto ou faz a transação que a gente quer fazer. Não é assim que funciona. O esperar desse tempo para as coisas manifestarem é um esperar ativo, agindo, como a Beth está dizendo. Se a gente espera as coisas do coração sem agir, ao contrário da fila do banco, nunca chamam a gente. Vocês percebem a diferença? Só que a gente usa a mesma coisa para tudo. Ou seja, como se o tempo fosse um só para todo mundo, como se a espera do tempo fosse a mesma, e como se esse tempo para passar e manifestar não dependesse da gente. Então, a esperança de quem simplesmente espera acontecer é uma maldição. Vocês concordam com isso? Se eu simplesmente sento aqui, estou esperando Deus, os potes para colocar o ouro estão do lado de fora da casa. Fica. Deus, eu estou aqui esperando. Na hora certa, mande minha iluminação. Não é assim. Quando a gente pega a história do Buda,
Ele chegou a quase morrer, tentando caminhos para se iluminar. Quando a gente pega a vida de grandes sábios ou pessoas que deixaram grandes contribuições para nós, como o próprio Prabhupada do Vaishnavismo, eles também passaram, esse ser Prabhupada passou por qualquer coisa. Eles não simplesmente sabiam que, que eles tinham uma missão e esperaram. Isso significa que você está esperando que o teu luto passe, colabora com o luto para ele passar. Sente o que você tem que sentir. Não se isola, não se entrega. Se você está esperando a oportunidade de um novo lugar, de uma nova casa, de uma nova relação, não adianta a gente colocar a cabeça embaixo da terra e achar que o extraterrestre vai pousar com a nave do nosso lado falando onde é a direção. Tem que fazer alguma coisa, tem que agir a partir do coração, tem que agir a partir desse conceito do reto agir e não simplesmente essa esperança que espera e acaba fazendo a gente conivente com o dito mal, porque a gente não age. É o silêncio dos bons que o Martin Luther King falava. Então, se a gente quer que uma fase acabe, uma fase que é pertinente ao nosso coração, ao desejo do nosso espírito, é necessário que a gente haja de acordo ao que a gente quer manifestar. Não é simplesmente agir compulsivamente no padrão antigo, é agir no novo. E entender como que tudo isso vai fazer o mundo mudar. A partir da manifestação do que o teu coração espera. E vocês sabem, tem uma... A Sadhviji, alguns de vocês aqui conhecem. Ela fica em um ashram na Índia, em Rishikesh. Eu já falei dela alguma outra vez, algumas outras vezes, talvez. E ela tem muitas sacadas a respeito de alguns, não alguns, mas muitos pontos de vista. E algo que é muito marcante nela e na história dela com o mestre é que o tempo inteiro eles estão agindo. E esse é o karma yoga que a gente quer transformar em serviço. Então a gente age para o benefício do outro. A gente age não por causa do nosso egoísmo, não por causa da nossa ignorância. A gente age sempre fazendo com que o outro, esse serviço para o outro, possa exigir uma versão melhor de nós. A Sadhviji fala que as coisas do coração são muito curiosas. Porque quando alguém recebe um chamado do coração, a gente não recebe assim. É o exemplo que ela dá, literalmente. Suba no seu teto agora e você sabe que você é invencível porque o poder de Deus vem através de você e voe, salte do telhado. Ninguém recebe isso em sã consciência. É óbvio que alguém fora de juízo pode receber. O ponto que ela defende é que os chamados do coração são condizentes ao que verdadeiramente a gente pode manifestar. Quando a gente recebe um chamado para fazer algo nesse mundo, embora esse chamado possa exigir demais da gente, ele não é impossível, porque ele foi dado para nós. Agora, o fato dele não ser impossível não significa que a gente pode simplesmente esperar que ele aconteça, porque ele faz parte da nossa história. É como se a gente tivesse que, como Krishnamurti dizia, saltar para a verdade, em vez de esperar que a verdade se rebaixasse a nós. Todos esses tempos que são para que a gente possa conscientizar, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa mudar, para que a gente possa. Todos esses tempos precisam ser interiorizados. Eles não são os tempos das coisas que a gente vê nesse mundo. Eles precisam ser interiorizados como algo que vai tomar uma parte da nossa energia, vai tomar uma parte da nossa vida. E essa tomada de parte exige que a gente continue agindo e não simplesmente parados e esperemos o milagre. Gosto muito do rabino que diz que Deus só tem tuas mãos para operar o milagre. Então, se você quer o milagre, trabalha pelo milagre. E o que a gente faz, de novo, é abrir a caixa de Pandora, vendo todas as coisas ruins que tem dentro dela, e a esperança por último, e de repente a gente espera. A gente ganha essa esperança que não é lá uma coisa tão boa, eventualmente. Se a gente compreender
que a gente precisa de fato, e vou enfatizar esse tempo, e vou enfatizar essa noção. Se a gente puder compreender que vai demorar um pouco, nos tempos do mundo, para o que quer que seja, e entender, assim como os pândavas entenderam na floresta, que nesse tempo a gente vai ser testado, a gente vai se revelar para nós, a gente vai ter revelações de outros para nós, a gente vai conseguir se enxergar melhor, a gente vai crescer, vai amadurecer. Se a gente conseguir ver tudo isso, a gente não vai desistir. Quando a gente desiste, a gente lembra de um tempo onde a gente estava disposto a superar o luto de alguém. Quando a gente estava disposto a terminar uma relação, quando a gente estava disposto a mudar de vida, o que quer que seja que isso significasse para nós. A gente lembra desse tempo e a gente lembra que a gente não mudou. A gente lembra desse tempo e lembra que nada aconteceu. A gente lembra desse tempo e vê que as feridas ainda estão. Se isso aconteceu para você, eu gostaria que hoje você se perguntasse se de fato a vida não foi generosa com você ou se você desistiu. Porque você foi impaciente, porque você não respeitou os tempos que aquilo demoraria, porque você abriu mão do teu sonho. É óbvio que você pode ter qualquer explicação por o que quer que seja que aconteceu. Mas se você for sincera, honesta, se a gente for com a gente, geralmente no final de tudo, tudo que a gente falou que foi a razão pela qual e seguimos, tudo aquilo somente justificou intelectualmente a nossa impaciência. Para falar, eu desisto disso. Eu não tenho como ficar aqui todo esse tempo. Se a gente pega os pândavas de novo, é bonito ver que eles passam 12 anos, daí termina o tempo da floresta. Você fala, ai, que bom, né? Agora eles vão voltar, que eles eram reis, rainhas, enfim, príncipes. Agora eles vão voltar para o reino. Não, agora vai para guerra. Depois de 12 anos, um ano, não sei o que, os caras comendo lama na floresta, comendo tronco de árvore, vai falar, não, agora vai. Não, 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 não. Agora você vai lutar. E a guerra ainda, você vai lutar contra as pessoas que você não quer lutar. Então, esse espaço para que a gente realmente prove para a vida se a gente está disposto a superar o luto, disposto ao novo emprego, disposto à mudança de vida, disposto ao novo lugar. E geralmente o que a gente vê na vida? À medida que as coisas vão demorando, a gente vai mudando a direção. É óbvio que a gente pode mudar a direção, perdão, o caminho. Uma pessoa uma vez me disse: a direção a gente não muda, a gente só muda o caminho. É óbvio que a gente pode mudar o caminho, mas o que eu pergunto é, conforme a gente foi mudando o caminho, será que a gente esqueceu qual era a direção da nossa alma? Aonde a nossa alma verdadeiramente apontava? Porque as coisas foram ficando difíceis para cada um de nós. Todo mundo já passou por isso, está passando por isso. Estamos aqui nesse planeta que não dá outra receita de bolo para a gente fazer. As coisas são difíceis. Agora o ponto é, será que a gente esqueceu o que a gente queria? E desistiu? Então eu queria ser uma pessoa melhor. Mas foi tão difícil porque ao meu redor só tem gente que eu quero arrancar a cabeça. Então, olha, eu sou desse jeito mesmo agora. Acabou. Eu desisti de ser o meu melhor por causa do outro? Será que o outro teve alguma coisa a ver com isso? Ou fui eu, de fato, que não quis levar o meu projeto pessoal espiritual, a minha obra, adiante? A desistência porque a gente não aceita os tempos é muito comum. E é muito comum, em função disso, a gente não sair do lugar. A gente quer, mas demora para acontecer. Então a gente fica no mesmo lugar. A gente desiste. Porque afinal de contas, a gente quer emagrecer. A gente demorou 84 anos para pesar 112 quilos. Agora a gente quer emagrecer de hoje para amanhã. Não vai ser assim. Teve a vida sedentária 54 anos. Agora quer ter músculo de um dia para o outro. Não vai ser rápido. Nunca alongou na vida, quer fazer espacate. Vai doer, filha. Vai. Agora, o ponto é, a gente está desistindo ou a gente continua olhando aquela direção e dizendo, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. No tempo de anos ou de vidas, mas é para lá que eu vou.
em vez de desistir das metas que são do nosso coração. O que é do nosso ego, a gente apanha sozinho, a gente consegue força sozinho, a gente está sozinho no ego. Quando as coisas são dos chamados do nosso coração, a gente recebe apoio. A gente, sem que a gente entenda como, a vida vai se abrindo, o caminho vai se abrindo. Quando a gente pensa nas lutas que já existiram, hoje a gente vive uma muito grande com a própria coisa da libertação do mestre animal. E hoje é só uma minoria que ainda vê isso com clareza. Quando a gente olha lá atrás, será que não começou a história da escravidão das pessoas? E lembra na Grécia, não vamos pensar só no preto, no negro, lembra lá na Grécia, que qualquer outro povo era submetido para qualquer coisa, ia para a arena, ser diversão de domingo, para arrancar a cabeça, o leão ia lá, o mestre leão ia lá e comia a cabeça de todo mundo. Então, olha só quanta coisa. Será que naquela época, será que não era só uma minoria também que falava isso não tá certo? E agora vamos pensar como é que essa minoria era recebida por quem estava em volta. Deixa disso, é a única diversão que a gente tem. Pelo amor de Deus, para de fazer. Não, mas estão ganhando dinheiro. O que, que é isso? Que você tem a ver com isso? Fica quieto, para. Como será que aquelas pessoas que quiseram lutar contra, né, Miriam, contra aquela situação, qualquer que seja no passado, qualquer que fosse que já tenha passado, como será que elas foram recebidas? Agora, vamos pensar nos benefícios que a gente tem porque elas não desistiram. Porque a gente tem um monte de benefício. Pensa no povo aí que lutou pela libertação da mulher. Para gente que está aqui nesse círculo virtual hoje, não sair daqui direto para a fogueira na praça pública. Pensa só quanta gente lá atrás. E detalhe, não é que falaram mal dessas pessoas, bateram nessas pessoas, estupraram essas mulheres, violentaram, humilharam, arrancaram pedaços do corpo, arrancaram filhos. E elas não se intimidaram. Eu não sei se vocês se lembram, mas vocês são parte dessa linhagem. E é bom a gente honrar. Essas mulheres não desistiram. E tantas outras pessoas lá atrás, nas causas que falaram ao coração delas, permaneceram. E porque elas permaneceram, nós temos benefícios hoje. Elas não viveram para ver o mundo que elas lutaram, e eu me emociono com isso. Talvez a gente também não viva para ver o mundo que a gente quer. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu souber de uma única alma lá na frente que se beneficiou da luta de cada uma aqui para ser melhor, para se vencer, para colocar no mundo sua melhor versão, eu posso não ter visto nada, mas eu vou falar para vocês, valeu tudo a pena. Então, leva tempo, gente. Leva tempo e muitas vezes, como a Beth está dizendo, a gente lança sementes não para a gente se deitar à sombra da árvore frondosa, mas é para que outro se deite. Então, em vez da gente fazer as coisas pensando só na gente, no que essas coisas são importantes para nós, no que a gente ganha, no que a gente se irrita, no que a gente perde, essa é a nossa contribuição. Esperar o tempo entre a semente e o fruto, esperar o tempo entre o bebê e o adulto, esperar o tempo entre o sonho e a concretização, esperar esse tempo não é só sobre nós, é sobre o que a gente oferece para o universo, em troca de tudo que a gente tem aprendido aqui. Você pode desistir? Sem dúvida, é teu direito, mas não é o certo. Lembra de novo, esse mundo talvez você não veja, mas assim como a gente está hoje aqui por causa de mulheres que morreram, que foram humilhadas, que foram mortas, eu tenho certeza que cada uma delas vive em festa hoje.
em algum lugar desse universo, sabendo que hoje a gente está aqui. Que um dia alguém se lembre de você assim, mesmo sem te conhecer. E muito mais importante que alguém, que você se lembre assim, como alguém que não desistiu. Não importa o tempo que você ficou sozinha em pé, no universo no escuro, sem gravidade. Não importa o que doeu, o que você pensou que não ia resistir. Não importa. Importa só que você não perca o respeito por você. Então espera os teus tempos. Vive com dignidade. Vive com honra. E deixa que o que quer que venha de bom disso tudo seja para o outro e não para você. Era sobre esses tempos que eu queria falar hoje. Espero que eles possam falar o coração de vocês. Pedir para a gente alinhar a nossa coluna. Desculpa, antes de ir para a meditação, eu tinha falado de abrir o microfone hoje. Só que desde quando eu falei isso, só faltou cair um meteoro aqui no Vale da Rainha. Então, ou seja, vamos ver se amanhã tem o módulo da Mahabharata, vamos ver se na quinta-feira eu consigo fazer isso. Só não desistam de mim, eu tô aqui lutando nos meus tempos para fazer tudo isso manifestar. Alinhando a coluna, respirando fundo. Se você está sentada, sentado no chão, perceber e notar a força da gravidade nos teus joelhos, abrindo teu quadril. É importante que você libere com o tempo o teu quadril. É importante que aos poucos você libere as tuas articulações para que elas não fiquem fechadas, para que você não tranque tua alma, para que nenhum de nós tranque a alma no próprio corpo. Se você está na cadeira ou no chão, não importa onde, simplesmente sente, através da tua respiração, uma firmeza que vai além da mente, que vai além do corpo, que vai além das emoções. Uma firmeza que propicia, através de você, a sustentação de um campo firme. Mas antes de adentrar no campo, entra em você, como se cada inspiração você pudesse mergulhar mais dentro de você. Mais profundo, como se você mergulhasse com o prana através das tuas narinas pro âmago do teu cardíaco e fosse observando, vendo, notando o que vai dentro de você. E especialmente as desistências que vão dentro de você. Chama na tua memória, no teu coração, o que você já desistiu. Talvez você tenha desistido de coisas desse mundo e você tem todo o direito para isso. Você tem todo o livre-arbítrio para decidir desistir pelo que for. Mas aqui, o que existe de superior em cada um de nós pede que nenhum de nós nunca desista de nós mesmos. Se você for capaz de não desistir de você, essa mesma força vai permear para que você não desista de nenhum outro ser.
Mas se você desistir de você, talvez os outros tão pouco façam a diferença. Respira profundo, se reunindo as partes que você desistiu de você. Respira fundo, invocando agora não mais as tuas desistências. Invoca agora os chamados do teu coração. Talvez o teu coração tenha te chamado para escrever, para cantar, para dançar. Talvez teu coração tenha te chamado para ser um líder, uma líder. Quem sabe teu coração te chamou para rezar pela alma dos outros? Ou será que teu coração te pediu um talento para que fosse colocado para benefício dos demais? Respira profundo. E vasculhando o teu interior, não mais por desistências, mas vasculhando o teu interior, buscando os chamados do teu coração. Quem sabe teu coração te pediu um filho, uma filha, te pediu para mudar de cidade, de país. Quem sabe teu coração te chamou para uma aventura. Lembra, recorda os chamados do teu coração e entende que o teu coração, mesmo que você tenha desistido dele, ele não desistiu de você. Então pega cada um desses chamados como se fossem ossos de corpos que você não viu crescer, de melhores versões de você. E reúne esses ossos à tua frente. Reúne esses chamados e respirando só para a vida. Só para a vida, para que esses chamados incomodem você a ponto de você não desistir. Que eles perturbem você a ponto de você encontrar forças quando já não existe nenhuma. Invoca cada um desses chamados para que eles possam perseguir o teu sono com sonhos e até pesadelos, para que você não se desvie do caminho da tua alma. Invoca os chamados que você tem no teu coração por uma sociedade mais digna, por um mundo bom, o chamado que existe por paz, o chamado que existe por verdade. E se você desistiu de qualquer uma dessas facetas da vida, se resgata agora, assim como esses chamados, para que o tempo da tua vida não tenha sido perdido em desistências, em fraquezas, em caminhos do mundo. Respira profundo e, tendo conscientizado os teus chamados e nutrido cada um deles, sentindo o pulso deles no teu coração, arrepiando a tua pele, e com eles as egrégoras do astral que ajudam e auxiliam a manifestação de tudo que é do coração, porque o coração é o portal do universo por onde todas as almas falam na missão superior.
de servir a vida. E sentindo tudo isso crescer em você, emocionar você, arrepiar você. Sente a presença desses que vêm com os teus chamados. Grupos espirituais, facilitando para que aquele desejo do teu coração aconteça, não para que você seja mimado ou mimada pelo universo, mas porque os desejos do coração sempre beneficiam outros. A tua melhor versão sempre leva em consideração a felicidade de outros seres. Por isso existe tanta ajuda no coração e por isso chamados do teu coração invocam egrégoras e grupos socorristas do astral, do céu, das cortes celestiais para trabalhar com vocês, com cada um de nós. E o campo agora sim se preenche pelos chamados autênticos e genuínos de cada coração. O chamado para trabalhar pela felicidade do outro, o chamado para trabalhar para que desapareçam as desigualdades sociais, os chamados para terminar com o racismo, os chamados para terminar com a exploração de seres, quaisquer que sejam, o chamado para proteger a natureza, o chamado para manter mestras árvores em pé e nossos mares repletos de vida submarina. Cada um desses chamados traz uma equipe, uma egrégora, traz zeladores, guardiões, traz orixás, traz entidades, traz espíritos, traz gurus, traz mestres, traz swamis, traz sadhus, traz rishis, traz o bem que manifesta através do que é certo. E respirando profundo, com a clareza do que vai no teu coração e com um campo repleto de seres que auxiliam os chamados do coração. Aqui são invocados os que se esqueceram no caminho, os que esqueceram os chamados do próprio coração e vagam por essa terra encarnado ou desencarnado, em travessia terrena ou travessia entre mundos, buscando significado, sentido, sem se lembrar que foram eles próprios que abdicaram desse sentido quando decidiram não mais sentir o chamado do coração. Esses seres são invocados aqui para que através do campo possam trabalhar em si o resgate de si próprio. Para que não importa o ponto na vida, possam se recordar dos sonhos, para que se em travessia possam retornar um dia à terra e serem fortes o suficientes para não deixarem as ilusões do mundo consumirem os chamados do coração. E aqui são invocados os que ainda vivem, porém já sem vida. Os que vivem rastejando em vez de sobre os próprios pés, especialmente seres humanos. Aqui esses são invocados para que possam retomar os caminhos do coração, para que não vivam como quem já não vive mais, para que não vivam como quem desistiu, se entregou, foi abatido, ferido, para que não viva como quem sucumbiu em si mesmo. E com esse campo pleno de apoio, com esse coração
tendo ouvido os chamados da alma, com esses seres que atendem o chamado, para que possam ser, de alguma forma, amparados pela força do campo. Por tudo isso aqui rezamos. Por todo ser aqui rezamos. Não importa a encarnação, não importa o mundo, mas que o ser siga o próprio coração. No coração, o perdão, a compaixão, a sabedoria. A porta para a consciência. Respira profundo de forma que o teu corpo físico acione o teu cardíaco e através do teu cardíaco outros seres consigam abrir seu próprio cardíaco, adentrando um mesmo salão pelo portal que há no coração. E nesse salão nós nos encontramos, nus de nossas máscaras, das vestimentas dos nossos papéis. Somos aqui nesse salão, cada um, apenas uma chama. Que a tua chama ilumine. Que a tua chama aqueça. E que a chama de cada um dos seres aqui presentes possa igualmente aquecer e iluminar, crescer e se expandir, até que haja apenas luz. Om Purpuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dio Yona Prachodayat Om Purpuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dio Yona Prachodayat Om Purpuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dio Yona Prachodayat Om Purpuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dio Yona Prachodayat Om Purpuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dio Yona Prachodayat Om Purpuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dio Yona Prachodayat Om Purpuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dio Yona Prachodayat Om Purpuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi
Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo yona prachodayat. Sente tudo isso reverberar. Sente a força que existe em você quando você invoca. E não tenha medo dessa força. Não tenha medo de perder o controle com uma força divina. Porque a força divina não pode ser controlada. E ela, assim como Gibran falou do amor, e ela, essa força divina, se achar cada um de nós digno, ela conduzirá o nosso curso, e não ao contrário. Não somos nós capazes de conduzir a força e a potência divina, mas a potência e a força divina que são capazes de direcionar o nosso destino. Caminha sem medo do que essa força pode fazer por você e através de você, mesmo que você não tenha controle nem domínio sobre ela. Simplesmente confiando e entregando que essa força, ela é como a da própria mãe natureza, Shakti. Ela pode ser violenta, mas ela ainda assim é doce. Ela pode ser estarrecedora e ainda assim ela é libertadora. Confia e se entrega para o teu coração, onde esses mistérios se revelam, e a força ancora para que através de tuas mãos
o sofrimento possa ser reduzido, os corações possam ser resgatados e o mundo possa ser melhor, ainda que você mesma, você mesmo, talvez não o veja. Vim aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, fez tremer a terra. Que eu dou a graça por toda a energia feminina, na mãe natureza, no masculino, em cada ser. E principalmente, essa energia feminina canalizada, como a de uma mãe por seu filho. A mãe nunca desiste do seu filho, que essa força presente faça com que cada ser jamais desista do próprio coração. Inspirando, abrindo os olhos. Namastê. Meu agradecimento por cada um de vocês aqui, cada uma de vocês. E amanhã temos mais. Que reverbere dentro de vocês, que vocês se sintam mais fortes, mais potentes, mais plenas. E definitivamente sem jamais estar surda para o próprio coração. Escutem o próprio coração. Não tenham medo de seguir o coração. E definitivamente não desistam do que o coração diz. Ainda que vocês, talvez, quem sabe, jamais vejam o que esse coração acenou para vocês. O que a gente faz é para o benefício do outro, não é para a gente ver. Graças, gente. Boa noite, bom descanso. Fiquem bem.